Cruzeiro está caminhando a passos largos para virar, com todo respeito, um Vasco da Gama, uma Portuguesa e por aí vai. Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, iniciando o mês de dezembro, o último mês do ano de 2019, com o jogo. Hoje à noite em São Januário, às 8 horas da noite, a bola rola para Vasco da Gama e Cruzeiro, um clássico que já decidiu o Campeonato Nacional em 1974, com boa lembrança para todos nós, e também grandes confrontos internacionais e também nacionais. Mas hoje é um jogo diferente. O Cruzeiro vem desesperado, precisando vencer, está na zona do rebaixamento, joga tudo ou nada nas 3 últimas rodadas. E o Vasco tentando também voltar ao convívio com as vitórias. Não vence já alguns jogos, perdeu para o São Paulo no meio da semana jogando muito mal e precisa garantir. Primeira situação da primeira divisão, tem 44 pontos, empatando vai a 45, está garantido. Mas precisa vencer para brigar por Sul-Americana. Libertadores chega, mas a Sul-Americana, porque o Fortaleza chegou, o Goiás chegou, o Bahia conseguiu pontuar, enfim. Todos esses times estão na briga e o Vasco é o primeiro que ainda está na Sul-Americana. Botafogo e Fluminense vêm logo atrás. O Botafogo tropeçou e o Fluminense também tropeçou. O Vasco tem que vencer. Vencendo praticamente garante aí a participação na Copa Sul-Americana. O jogo às 8 da noite, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deu nenhuma pista em relação à equipe. Certa é quase a volta do Rossi. Estou dizendo quase porque, como eu disse, a gente não teve nenhuma informação sobre o time. Quando a gente tem, a gente dá. Mas o Rossi, a princípio, treinou muito bem sábado, ele que não jogou contra o São Paulo e estará à disposição e deve começar a partida. É um jogador fundamental para o esquema do treinador. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, essa deve ser a defesa do Vasco. Do meio para frente as dúvidas, porque Marco Júnior lesionado não joga, Raul suspenso também não joga. Como o Vanderlei vai montar esse time? Será que Richard, que não vem bem nos 2 últimos jogos, falhou decisivamente para os insucessos do Vasco? Será que ele vai ser mantido? Será que de repente Richard sai, entra Felipe Bastos? Será que Richard vai ser mantido e Vanderlei coloca Bruno Gomes no lugar do Raul, troca um volante por outro e de repente coloca o Felipe Ferreira no lugar do Marco Júnior, mantendo aí 2 linhas de 4 e os 2 atacantes Rossi e Marrone? Ou não? Será que ele entra num 4-3-3 com Bruno Gomes, Felipe Ferreira e aí na frente tendo Rossi, Ribamar e Marrone? A gente não sabe, mas a expectativa é que o Vasco venha com uma postura diferente. Não foi legal a maneira como o time perdeu para o São Paulo, o próprio Vanderlei Luxemburgo não gostou e a expectativa, até porque São Januário hoje vai estar apinhado, é o primeiro jogo 100% sócio, 20 mil ingressos já colocados à disposição e os 20 mil vendidos ou então trocados para os sócios. Então, de qualquer forma, é um jogo de muita responsabilidade. E aí tem essa rivalidade. O senhor Zezé Perrella, que declarou isso há algum tempo atrás, de que de repente o Cruzeiro estaria se tornando um Vasco ou uma Portuguesa. Infeliz demais o senhor José Perrella. Tá aí, agora o senhor dependendo desse jogo contra o Vasco. Eu acho que o senhor pode se dar muito mal. Bom, em relação ao Vasco e a Sul-Americana, a situação do Vasco na Sul-Americana é muito direta. O Vasco tem 44 pontos, o Atlético Mineiro tem 45, o Bahia 48, Goiás e Fortaleza 49. O Vasco é o primeiro que está na zona da Sul-Americana. E aí, em relação a embaixo, vem o Fluminense e o Botafogo, 2 equipes que não venceram no final de semana. Então, o Vasco precisa vencer para chegar e chegar bem. O zagueiro Oswaldo Henriques falou sobre isso, agradecendo a assessoria de comunicação, o Carlos Gregório, da comunicação do Vasco, pela sessão desse áudio. Oswaldo Henriques fala sobre a obrigação do Vasco vencer para garantir a Sul-Americana. Nós tivemos uma semana muito importante onde conversamos, sabemos que o campeonato ainda não acabou, que precisamos realmente comprometer nessas 3 partidas com muita seriedade e compromisso para conseguir a vaga sul-americana e claramente manter uma posição na tabela que traga benefício para o clube também. Caixa cheia, é importante novamente correr muito, lutar muito,
para novamente nos reencontrar com nossa torcida em casa. Acho que a gente está devendo essa vitória de novo para eles, que estão comparecendo, mas essa semana que aconteceu essa campanha bem linda do sócio-torcedor, então agora amanhã a gente tem que corresponder e que seja uma noite onde o torcedor e o jogador joguem juntos para que seja uma vitória muito importante para a gente, se Deus quiser. O nosso adversário, o Cruzeiro, vai ter a estreia do técnico Adilson Batista. Ele mesmo estava no Ceará, perdeu para o Flamengo no meio da semana, fez uma besteira, ganhava por 1-0 o gol do Thiago Galhardo, tirou o Thiago Galhardo, tomou um sufoco e viraram para 4. Ele foi demitido e acertou no dia seguinte com o Cruzeiro no lugar do Abel Braga. E o Adilson Batista está confiando na retrospectiva desse grupo, dizendo que é um grupo vencedor, que ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, enfim. Mas a pressão é muito forte. Ele faz a sua estreia, fechou os treinamentos, não vai ter a princípio Thiago Neves e Dodô fora, mas nunca se sabe, de repente vem uma surpresa. A base deve ser Fábio, Orejuela, Kaká, Léo e Egídio, Henrique, Ederson, Ezequiel e Marquinhos Gabriel, na frente David e Pedro Rocha. Vai apitar o jogo, o goiano Wilton Pereira Sampaio, o CBF que adora botar esse cara para apitar jogo do Vasco, auxiliado por Bruno Rafael Pires e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás. E também de Goiás vem André Luiz de Freitas Castro, que vai ficar no VAR. Todo mundo de Goiás, meu amigo. O pessoal de Goiânia vai cuidar do jogo de hoje e que o Vasco possa não precisar de nenhum prejuízo ou ajuda de arbitragem para conseguir uma grande vitória diante do Cruzeiro. E a campanha de sócios, hein? Que espetáculo! Até ontem, no domingão, no finalzinho, 126 mil associados. E hoje, a expectativa pela compensação dos boletos. Sempre demora um pouco mais. Você paga o boleto, tem aí pelo menos 3 dias úteis para poder compensar. E a expectativa é que o Vasco, com esses boletos que vão ser compensados, possa passar o Internacional como segundo colocado. E aí, vamos tentar ser os primeiros. O primeiro tem 145 mil e o Vasco, tendo Black Friday até o dia do jogo com a Chapecoense, provavelmente vai ser o primeiro, o clube com o maior número de associados no Brasil. Hoje, volto a dizer, 20 mil ingressos conseguidos através de sócios da associação. Não foi muito mais fácil para você? Aliás, você que ainda não é sócio, aqui na descrição, sociogigante.com, tá na hora. Até o dia 8 você pode ter desconto de 50% para se tornar sócio do Vasco da Gama. Aliás, o presidente Alexandre Campelo estará hoje na CBF oficializando o pedido para que Vasco e Chapecoense, domingo, aconteça no Maracanã. Que o Vasco possa ter o maior palco do mundo para ter a maior torcida do mundo. A torcida mais apaixonada, que é a torcida do Vasco da Gama. E com certeza, recordes serão quebrados e o Vasco vai deixar a sua marca em 2019. Essa campanha fantástica do sócio-torcedor já aumentou o patamar financeiro do Vasco. O Vasco chega a 1,8 milhões por mês, já com essa arrecadação, o que deve aumentar. E com essa grana, a ideia é manter os salários pagos. Primeiro agora os salários que estão atrasados. E depois manter os salários pagos, sem fazer grandes loucuras, contratar pontualmente. É claro que dependendo do número de sócios, daquilo que o Vasco vai arrecadar também com colocação no Campeonato Brasileiro, por isso é importante vencer, subir de patamar. Cada colocação, caro torcedor vascaíno, dá uma grana diferente. Então o Vasco ficando numa colocação melhor, de repente entre os 10 primeiros, recebe mais do que se for 13º ou 12º colocado. Então com isso sim o Vasco pode pensar em investir. Mas a questão da grana agora é fundamental para todos os aspectos. Primeiro porque Vanderlei Luxemburgo não vai renovar contrato se não receber, se todos receberem. E por quê? Porque Vanderlei deu a cara a tapa. Disse aos jogadores durante quase todo o período que esteve aqui: ninguém grita, eu vou cobrar do presidente. E agora ele espera que o presidente possa cumprir o restante. Já pagou algumas coisas, bastante coisa, durante o período em que Vanderlei esteve aqui. E agora falta alguma coisa de direito de imagem, salário de funcionário, de jogadores. Fechando isso até o dia 9 de dezembro, Vanderlei vai dar o jamegão, vai assinar. E aí com ele virão Fred Guarim, praticamente acertado também. Marcelo Ferreira vai ter uma reunião hoje com Mário André Mazuco para definir, dentro daquilo que a gente colocou na live da semana, se o Mister, assim, Guarim chama Vanderlei Luxemburgo, sem comparação. Se o Mister ficar, ele fica. A mesma situação, Oswaldo Henriques, recebendo a grana, aquilo que está sendo devido a ele, ele provavelmente vai assinar contrato, me informou Gilson Tuss.
e também Rossi. Da IP7 está esperando que Rossi receba sua grana para aí sim, com dinheiro, com uma boa proposta, ir até a China negociar com o Shenzhen, que caiu para a segunda divisão da Liga Chinesa. É um clube que está desvalorizado, poder sim liberar o Rossi para que ele fique mais um período por aqui. Ontem nós informamos a respeito de Cano e de Nicolas Bland. Nicolas Bland, o empresário do jogador Pablo, nos informou através de terceiros. Recebemos essas informações através de outras pessoas ligadas à negociação, que o Vasco realmente fez um contato. O negócio andou um pouco, mas ele não foi oferecido ao Vasco. O Vasco é que fez a procura e nós tivemos essa confirmação. Foi uma procura, não foi uma oferta. Até porque o jogador tem contrato até o meio do ano que vem. Não seria legal, seria deselegante com o São Lourenço de Almagro se oferecer tendo contrato. Mas Germán Cano também houve um contato com José Constanzo para se saber da situação. Como eu já informei várias vezes aqui durante a semana, a concorrência é dura. Estados Unidos, Uruguai, um grande clube brasileiro, mas falei com o José Constanzo ontem que me disse: vamos esperar uma semaninha, 10 dias, exatamente esse prazo aí. Jogadores se falam, gente. O Vasco pagando, Vanderlei ficando, as coisas mudam e muito. E aí o Vasco vai ter como negociar, de repente com o Bland ou com o Cano, de repente os dois, não se sabe, acho difícil, mas pelo menos um dos dois o Vasco vai tentar negociar. Ontem também tive a confirmação de que o Vasco fez uma sondagem ao Goiás sobre Michael, atacante, mas recebeu uma informação do Goiás, que deve ser adversário do Vasco provavelmente na Sul-Americana, que só vendendo 30 milhões de reais, empréstimo, negociação com troca, dificilmente isso vai acontecer. O Goiás sempre foi um clube muito difícil de vender os seus jogadores, e tá certo. E agora, se quiser, é só pagar os 30 milhões, que aí leva o Michael. A princípio, o Vasco e poucos devem ter esse interesse em contratar, apesar de ter sido a grande revelação do Campeonato Brasileiro, esse atleta por esse valor. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. E chegou a hora da quentinha. Oferecimento do Café do Alto. Aroma, pureza e sabor. Maravilhoso o Café do Alto. Você que quer provar um café com gosto, com suavidade, com toda a leveza de um bom café, vá no Café do Alto. Volte aqui no comercial, dê uma olhadinha nos telefones, dê o telefone para os amigos, também curta os e-mails e você vai ter oportunidade de comprar um belo de um café. Café do Alto, aroma, pureza e sabor só era vendido fora do Brasil. Agora ele é vendido também aqui no nosso país. Vale a pena consumir. A quentinha de hoje é relacionada ao Palmeiras. Você pode estar achando estranho, ó Flávio, falar de Palmeiras? Sim. Eu ontem recebi alguns telefonemas logo depois da derrota do Palmeiras para o rival por 3-1, que decretou a saída do técnico Mano Menezes e também do Alexandre Matos, diretor executivo. Tenho muitos contatos, amigos em São Paulo, ligados à colônia italiana do Palmeiras, alguns conselheiros do clube, que ontem resolveram trocar mensagens e telefonemas, querendo saber daquilo que eles estavam muito interessados. Pelos conselheiros, o nome a ser indicado para o presidente Maurício Gagliotti seria Vanderlei Luxemburgo. No entanto, fiz contato também com alguns jornalistas, setoristas do clube, pessoas que têm relação na imprensa e que fazem o Palmeiras no dia a dia. Todos disseram que Jorge Sampaoli é o nome favorito. Mas os conselheiros querem porque querem Vanderlei Luxemburgo. Na verdade, Luxemburgo, antes de vir para o Vasco, já teve também algumas especulações, sempre o seu nome, que fez grande trabalho no Palmeiras, é muito chamado e muito falado. Mas Alexandre Matos era quem vetava. Com a saída de Alexandre Matos, os conselheiros que mandam muito na cabeça dos presidentes do Palmeiras, todos aqueles, inclusive Maurício Gagliotti, estão fazendo uma pressão para que Vanderlei Luxemburgo possa ser o nome da vez. Para a imprensa, não há nenhuma possibilidade. No entanto, nos bastidores, tanto conselheiros como torcedores, pessoas de torcidas organizadas, dizem que Vanderlei Luxemburgo seria um nome importante para tentar trazer ao Palmeiras uma tradição que ele perdeu. Particularmente acho muito difícil, porque Vanderlei Luxemburgo está próximo de renovar com o Vasco, mas é um alerta para a direção.
tratar de resolver logo esse caso do nosso treinador, porque Vanderlei fez um bom trabalho esse ano, se valorizou e principalmente em clubes onde ele já fez bons trabalhos, pode ser que volte à baila. Particularmente acho difícil que isso aconteça, mas como a notícia veio de dentro do Palmeiras, de pessoas influentes de dentro do clube, da lembrança no nome de Vanderlei Luxemburgo, é bom que o Vasco fique com um pezinho atrás. Aproveitei e perguntei a essas pessoas, da limpa do elenco do Palmeiras, algum jogador pode vir para o Vasco? E me disseram, talvez. Existem alguns nomes que estão sendo muito badalados aqui para sair. Não sei se o Vasco teria bala para contratar, mas de qualquer maneira são nomes que estarão no mercado e se o Vasco souber negociar, quem sabe poderão vir para o Vasco. Não vou especular nome nenhum, absolutamente nenhum, mas que a chance há, sim, há essa chance. Mas a notícia da quentinha envolve Vanderlei Luxemburgo, talvez interessando o Palmeiras nessa semana. Prioridade, Jorge Sampaoli. Mas é bom que o presidente Campelo corra com a renovação do Luxa para não ter nenhuma surpresa. Foi a quentinha do dia, oferecimento Café do Alto. Antes da gente concluir esse bom dia com a matéria final que vai ser trazida pelo JP Scofano, uma matéria muito interessante, muito especial que mostra a força do Vasco e a força do seu torcedor. Como é importante ser sócio, ter se tornado sócio. Vamos dar alguns detalhes. Em relação ao futebol, Everaldo e Fábio, fiz essa pergunta ao Mário André Mazzuco a respeito desses dois jogadores. E a resposta foi, não há pelo menos nenhum mapeamento, nenhum interesse em trazer esses atletas para o Vasco. Apenas para tirar a dúvida do torcedor que pergunta muito. Sobre o Colégio Vasco da Gama, o segundo andar já está sendo estruturado. Os drywalls, que é o revestimento das paredes já montados, e o material de revestimento das partes que compõem os containers, que dão o material dos containers para isolamento térmico, tudo já está chegando. A parte elétrica também está sendo instalada, 2 turnos de trabalho, as chuvas recentes dessa semana atrapalharam um pouco. A ideia era entregar no dia 15 de dezembro, mas a perspectiva é que antes do Natal o Vasco já possa inaugurar o seu novo Colégio Vasco da Gama. Parabéns ao Marcelo Borges da Fatoria, que é nosso parceiro, que aliás logo mais estará em São Januário entregando os 2 ingressos. E amanhã a gente vai fazer a seleção do melhor vídeo. Continue mandando para o vascaínosatencão@gmail.com um vídeo dizendo por que você não desiste do Vasco, por que você ama o Vasco. A gente vai escolher o melhor e você vai receber uma camisa. Parabéns ao Marcelo pela iniciativa e também pela Fatoria. Uma última informação a respeito de Thales Magno. Muita gente me cobrando. Poxa, Flávio, você disse que o Thales estava renovado. Beleza, parabéns. Mas você informou que o jogador iria renovar até 2023 e foi anunciado até 2022. Eu fui correr atrás dessa informação. O problema é que pela legislação o jogador não pode, com menor idade do que 18 anos, assinar contrato por 3 anos. Thales tem 17, só vai fazer 18 no meio do ano que vem. Por isso, ele prorrogou o seu contrato apenas por mais 2 anos e não 3 anos. Agora vamos à matéria do JP Scofano. A matéria do Ocimar, que é um torcedor vascaíno apaixonado e que recebeu um presente de um grande craque que jogou no Vasco. Essa história vai ser contada pelo JP Scofano, que vai encerrar o Bom Dia. Quero dizer a você que curta, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação. Logo mais tem o nosso pré-jogo, a gente vai falar de Vasco da Gama e Cruzeiro, estaremos em São Januário e depois a gente volta com o pós-jogo, quem sabe falando de uma grande vitória vascaína, sacramentando o Sul-Americana e afundando o Cruzeiro, botando o Cruzeiro na 2ª divisão. É um grande que não vai estar na 1ª divisão no ano que vem. Pena para eles, mas a gente vai estar ligado nisso, torcendo que o Vasco consiga um grande resultado. JP, é com você. Um bom dia a todos vocês. Fala Flávio, fala galera do canal, um bom dia gigante pra vocês. Então, segunda-feira, hoje o Vasco joga contra o Cruzeiro e a gente tem uma história muito legal pra contar pra encerrar esse bom dia gigante. Vocês lembram quando o Souza fez aquele post falando que ia sortear sócios torcedores para as pessoas que não tinham condições de pagar, não tinham condições de se tornar sócias do clube? Então, a gente achou um desses ganhadores, mas antes de contar a história deles, vocês conferem o post do Souza. Para quem não sabe ou para quem não lembra da história, chegou até a gente a história do Ocimar. O Ocimar, ele tem uma história bastante particular. O Ocimar mora no interior de Minas Gerais, na zona rural. Ele é cadeirante, ele nunca foi a São Januário. O seu primo Braulio comentou no post do Souza e o Souza se comoveu com a história e falou que daria anuidade sócio torcedor para ele sim. Mas também, após saber da história que ele nunca tinha ido, que era o sonho dele ir a São Januário, o Souza resolveu realizar esse sonho e hoje o Ocimar está vindo para São Januário junto com o Braulio e a gente vai tentar entrevistá-lo mais tarde. Mas antes, agora você confere também o story do Souza, o story que o Souza declarou os vencedores, tem o story do Ocimar
E a gente tem um vídeo do Ocimar contando a história. Nada melhor que o grande protagonista dessa bela história contar pra gente como é que foi tudo. O Ocimar vai contar a vida dele toda e sua paixão pelo Vasco, além também dessa parte particular dele ter se tornado sócio do Vasco e estar vindo hoje para São Januário. Bom dia, eu sou o Ocimar, torcedor do Vasco da Gama aqui de Minas Gerais, que vou estar realizando o sonho de estar em São Januário e vendo meu time jogar, que é o Vasco da Gama, minha paixão eterna, que desde os 10 anos de idade que eu comecei a torcer para esse time, que eu amo de paixão. Às vezes estava aqui no campo do interior jogando bola e na ocasião não tinha energia aqui em casa, às vezes deixava de me divertir, de jogar bola para vir embora ver meu time jogar, que é esse time que eu amo de paixão, entendeu? E no ano de 2001 fui vítima de uma bactéria de pele, entendeu? Onde perdi os movimentos da perna e fiz o tratamento, hoje estou bem, não recuperei totalmente, mas recuperei o satisfatório, entendeu? Mas o Vasco sempre foi minha paixão, nunca abandonei. E sempre que posso, sempre estou vendo o jogo do Vasco e torcendo, nunca abandonei esse clube que amo de paixão. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento ao Souza, que através dele eu pude realizar esse sonho de vir no São Januário. Através da promoção que ele fez no Instagram, entendeu? O meu amigo Braulio me marcou e aí fizeram a promoção e eu ganhei. E na segunda-feira, no jogo contra o Cruzeiro, vou estar realizando esse sonho de estar em São Januário, vendo o Vasco jogar, visitando a sala de troféus e tudo mais. Tudo que eu vi o Vasco ganhar na década de 90 até 2000 era um motivo de muita alegria para mim. Um abraço a todos e tamo junto. E é isso, gente. E a gente também conseguiu que o Souza falasse com a gente. Olha que moral. A história do Ocimar chegou até mim através do Braulio e de muitas outras redes sociais que mencionaram o Braulio contando a história do Ocimar. E não tem como não ficar tocado, comovido com uma história dessa. Uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades que tem na vida, está sempre sorrindo e, acima de tudo, leva o Vasco no peito em primeiro lugar, que tem um sonho gigante de conhecer São Januário. Então eu não poderia fazer outra coisa a não ser apoiá-lo e dar essa oportunidade para ele seguir esse sonho dele. Então eu só dei um empurrãozinho aí, espero que eles fiquem muito felizes aí assistindo esse jogo contra o Cruzeiro e eu vou estar aqui na torcida do lado de fora, valeu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus aí. Boa sorte, Ocimar, boa sorte aí, o Braulio. E um grande abraço a todos. Nessa campanha do Instagram teve uma página que ajudou muito o Ocimar, que é do seu primo. E agora o Ocimar pede uma moral da torcida vascaína. Então roda o Ocimar pedindo pra galera curtir a página do primo dele. Gostaria de pedir aqui a nossa torcida bem feliz que possa estar seguindo lá a página O Poder Vascaíno, entendeu? A todos que puderem dar uma força lá. Abraço a todos. E é isso, galera. O nosso Bom Dia Gigante vai chegando ao fim, mas antes, não esqueça da promoção da camisa. Ainda tá tendo a nossa promoção da camisa, é até amanhã. E também não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Porque quando você ativa o sininho, você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada que a gente coloca no canal. Inclusive, ative o sininho da notificação, pois daqui a pouquinho, mais tarde, vai ter o nosso pré-jogo, a gente já entrando no clima para essa partida contra o Cruzeiro. Faltam, 3 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. A gente já tá com saudade, mas também tá entrando já no clima do jogo. Também curta nossas redes sociais, a gente tá no @avascaínos no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, galera, um abraço gigante, uma excelente segunda-feira e a gente se encontra em São Januário mais tarde.